Por falar em reforços, né, o Roger Carozzo nos trouxe aí informações a respeito do Bahia, outro tricolor se reforçando também, e hoje com a apresentação oficial nos Estados Unidos. Boa tarde, Aline Fanelli. Oi, Fábio. Ótima tarde para você e para os nossos ouvintes. A apresentação do Oscar nos Estados Unidos, jogador do São Paulo, meio-campista, terminou há pouco essa apresentação. O São Paulo que hoje encerrou a preparação para enfrentar o Cruzeiro amanhã na FC Series, o primeiro jogo da temporada nesse torneio amistoso. O Oscar foi apresentado ao lado do presidente do São Paulo, Júlio Casares, e também do CEO da Superbet, que é a patrocinadora master do São Paulo e que vai ajudar nesta contratação do Oscar, que ajudou na contratação, aliás, do Oscar para ser o reforço para o Luiz Ubeldia. Ele vai usar a camisa 8 na equipe do São Paulo. A 8 ela era usada antigamente pelo volante Luan, ficou vaga desde a saída do jogador e agora então o Oscar assume essa camisa 8. Vamos ouvir um pouquinho do que disse o jogador do São Paulo, porque ele foi questionado bastante sobre esse retorno, inclusive falou que foi no Morumbi o ano passado com o filho várias vezes, que ele adora a atmosfera da torcida do São Paulo e conversou com o Luiz, o técnico de São Paulo, o Zubeldia, antes de chegar ao clube, antes de fechar, para entender o que ele pensa de modelo de jogo, conversou bastante com o treinador do São Paulo. Vamos ouvir o que disse o Oscar na entrevista coletiva. Não, o Zubeldia me ligou, a gente conversou, ele mostrou antes de acertar tudo, o jeito que o São Paulo gosta de jogar, o jeito que eu me encaixaria no time, o jeito que eu poderia ajudar o time na temporada. Então, com certeza ajudou bastante. Quando o treinador te passa essa confiança, você fica muito, muito feliz. Então, estamos conversando bastante ainda, estamos se ajustando, bem no começo ainda. Então, ele está me conhecendo, mas os jogadores também estão voltando a conhecer o jeito que eu jogo também. Então, isso é muito importante, estar nessa pré-temporada fazendo treino cedo à tarde. Então, é importante para a gente se adaptar o mais rápido possível. O Zubeldia chegou a dizer que ele queria ainda mais 4 ou 5 reforços, um sonho, né? O que ele falou, obviamente. O São Paulo contratou o Enzo Dias também, o lateral esquerdo, apresentou ontem o jogador, mas é claro que o time tem condições financeiras difíceis, ele não vai receber 5 reforços, 4 reforços. São Paulo está de olho pontualmente nesse mercado, então reforçando que amanhã tem São Paulo e Cruzeiro na tela da Band pela FC Series. O São Paulo estreia no Campeonato Paulista só na segunda, dia 20, contra o Botafogo, com parte do elenco, não o elenco completo, porque no domingo tem um jogo contra o Flamengo nos Estados Unidos. São Paulo ainda não divulgou quem volta, né? Ainda não. Tá. A gente imagina que talvez na quinta-feira ou na sexta este retorno de parte do elenco que vai ser comandado pelo Maxi Cubeiras na rodada de estreia do Campeonato Paulista. Tem uma outra notícia para o torcedor também, que tem jogos que vão ser do São Paulo que vão ser em Brasília. Jogo contra a Inter de Limeira no dia 10 de fevereiro, que seria o jogo da estreia, né? Foi o jogo adiado. E o jogo contra o Velo Clube vai ser em Brasília. Por quê? Porque tem show no estádio do Morumbi. Então, esses 2 jogos vão ter o mando alterado para o Mané Garrincha. Muito bem, Aline, trazendo os detalhes do São Paulo. Talvez o Zubeldia receba mais 4 ou 5 jogadores, não reforços, né? Jogadores. Vai saber. Talvez, reforços. Talvez não. Ô Anine, temos tempo ainda para falar de Copa São Paulo Futebol Júnior, que agora sim tá engrenando, né? Aquela primeira fase gigante, com 32 grupos, 4 times em cada grupo. A filtragem foi feita, alguns grandes ficaram pelo caminho, Internacional na primeira fase, o Flamengo caiu nessa última fase agora na segunda. Mas a partir da terceira fase, os jogos começam aí sim a ficar bem interessantes, né? Já temos uma equipe classificada, aliás, que é a equipe do Bahia, que venceu o Coritiba hoje pela manhã por 2-0. Estamos na terceira fase e hoje, terça-feira, são 8 jogos. E aí a gente já consegue imaginar esse chaveamento pensando na próxima fase da Copa São Paulo, que já é a fase de oitavas de final. O Bahia, por exemplo, está aguardando o vencedor do confronto entre Cruzeiro e Portuguesa, que vai ser às 5 da tarde em São Carlos. E aí a gente volta nas outras partidas, porque alguns confrontos já foram realizados nesta edição da Copinha na primeira fase. A gente tem hoje, 15 para as 10 da noite, o Botafogo enfrentando a Ponte Preta.
Tem também Mirassol e Criciúma em campo neste momento, o jogo está 0-0 e justamente esse é o chaveamento da próxima fase. Então quem avançar de Botafogo e Ponte Preta pega quem avançar de Mirassol e Criciúma. O mesmo para Guarani e Atlético Mineiro, Ferroviária e Santos. Curiosamente, confrontos que já foram realizados na primeira fase. O Guarani venceu o Atlético Mineiro na primeira fase e a Ferroviária venceu o Santos também na última rodada. Então a gente vai observar quem passar desses confrontos que vai acabar se enfrentando nas oitavas de final. Hoje tem também, 7h30 da noite, Água Santa e Fluminense em São Carlos. Em Jaú, 6h30 da tarde, São Paulo e Juventude. Esse também o chaveamento visando a próxima fase. Muito bem, jogos interessantes nessa fase da Copa São Paulo. Agora vai afunilando. A final tá marcada mesmo pro Pacaembu depois de um ano, né? A gente lembra que no ano passado... até foi anunciado que o Pacaembu receberia a final da Copa São Paulo. A gente anunciou um ano antes, inclusive. Eu lembro que eu fui fazer reportagem aqui na Band News FM. Olha, a final da Copa São Paulo de 2024 vai ser no Pacaembu. E aí o tempo foi passando, as obras não andavam, passando. Quando faltava ali um mês pra decisão, olha, não vai dar pra ser no Pacaembu, que era óbvio. E olha, Fábio... E o Pacaembu não abriu de lá pra cá. Então, eu assim, a gente tem essa expectativa de que a final seja realizada no Pacaembu. Mas... como choveu muito, alagou o Pacaembu, se isso acontece de novo nos próximos dias, nos dias próximos ao jogo e aquilo não foi consertado e de repente tá tudo alagado, não tem como fazer o jogo. Eu honestamente acho que não dá pra cravar. Eu acho que ainda não. E aí se a gente pensar em outro lugar, Canindé. O Canindé também não vai ser possível fazer jogo lá. O último jogo dia 18, né? A Portuguesa enfrenta o Novo Horizontino no sábado e aí depois o Canindé vai ser fechado para as obras, para uma reforma muito grande que a gente vai falar aqui também no Band News na área em breve. Muito legal, é isso. Canindé promete se transformar numa das principais arenas de São Paulo também. E um último detalhe, curiosidade mesmo da Copa São Paulo. Ontem a gente teve uma disputa de pênaltis que não terminava nunca, né? O Ituano bateu o Esfera por 16-15 nos pênaltis. E imagine só, se não me engano se não me engano foram 34 cobranças. Até se assustou com o celular. Eu fiz uma dessa uma vez no campeonato amador lá em São João da Boa Vista, foi 18-17. Olha só, podia estar... sentei no gramado no chão. Podia estar no livro dos recordes, porque essa entrou. Uma das disputas de pênaltis mais longas da história do futebol. O Ituano se classificou batendo o Esfera por 16-15 ontem. Vai estar ficando legal a Copa São Paulo a partir de agora. Aline? E o Ituano joga amanhã contra o Fortaleza às 3 da tarde. Obrigado. Hoje tem Band News na área, né? Band News na área especial, direto do Lelis Pizzaria e Pasta, aqui em São Paulo. Bernardo Ramos e Marcelo Duó estarão por lá, com todos os detalhes e, claro, também expectativa para o início do Campeonato Paulista, que a gente vai falar bastante. Boa, valeu, Aline. Valeu. 3h52.